Bom dia, tudo bem? Vamos à nossa aula de CHN hoje, a aula 4 da apostila volume 4, né? A última aula então dessa apostila. Hoje é dia 28 de outubro, né? Estamos na última semana deste mês, por isso que as aulas desta apostila estão terminando, né? Na semana que vem nós já iniciaremos uma nova apostila, certo? Hoje, então, nós vamos estudar em CHN a formação do povo brasileiro. A gente vai conhecer um pouquinho como que se deu, como que aconteceu na história do nosso país para acontecer a formação desse povo que vive aqui, dessa miscigenação, dessas pessoas com costumes, com características diferentes entre si, mas que formam um país com uma cultura riquíssima, né? O texto vai estar lá na página 96 da apostila de vocês, tá? Certo? Vamos iniciar então fazendo uma pequena reflexão assim, depois vocês vão ler os textos, né, que estão lá na apostila e vão tentando fazer as atividades propostas lá, tá bom? O título então é O Povo Brasileiro. Um coletivo formado pela diversidade. O que é diversidade? São diferenças. A gente sabe, né, que as pessoas que vivem no Brasil, que o Brasil é formado por pessoas de diferentes origens. Nós não somos, por exemplo, se a gente for na Alemanha, a maioria das pessoas que vivem lá são alemães. Se a gente for na África, a maioria das pessoas que vivem lá são africanos, de origem africana, né? Ou na Alemanha, de origem alemã. No Brasil, não. Nós temos pessoas de diferentes origens. E isso é muito legal, porque o nosso país, ele é um país que tem uma cultura diferente. Em cada cidadezinha, né, em cada estado, a gente tem costumes, tradições muito distintas entre si. E isso não faz do nosso país um país menos importante ou com menos cultura. Ao contrário, né? Nosso país é rico em cultura, tradições, costumes, justamente por respeitar, por aceitar esses costumes e esses conhecimentos de todas as pessoas que vivem aqui. E é isso que a gente vai ver hoje, um pouquinho de como que se deu esse processo então, tá bom? Vocês vão ver lá no textinho de vocês que desde a pré-história, o processo de ocupação do continente americano, ele foi acontecendo, ele começou, né, ali pelo litoral. Por quê? Porque as pessoas era mais próxima do mar, né? E todas as pessoas que chegaram depois, então, no nosso país, elas vieram lá de outros países. Então, chegavam primeiro no litoral e depois iam avançando, então, para outros lugares, certo? Vai falar lá um pouquinho sobre a mais antiga civilização do nosso país, que é a civilização Marajoara, que vive, né, mais ali no norte do Brasil, e vai falar também dos sambaquis, que é mais aqui na nossa região, né, na região sul e na região sudeste. Então, essas duas tribos, a princípio, né, são duas tribos importantes que viviam aqui já desde muito tempo atrás. Então, boa parte, muita coisa que tem na nossa cultura é descendente dessas duas tribos, né? Depois foram surgindo outras tribos, né, pelo território brasileiro, então, mas essas duas foram muito importantes. Desde muito tempo atrás, elas já existiam aqui no nosso país, certo? Até o século 17, então mais ou menos até 1500, somente esses índios viviam aqui, né? E a gente sabe que então a partir de 1500, com aquela questão do descobrimento do Brasil, né, como é falado, isso mudou um pouco. Por quê? Com a chegada dos europeus, né, dos portugueses que vieram para cá para ocupar o Brasil, para colonizar as nossas terras, né, explorar
as nossas riquezas, as riquezas que tinham aqui, isso começou a mudar um pouquinho. Como eles vieram, eles trouxeram também um pouquinho da cultura portuguesa para cá. Vieram algumas pessoas, então foi normal que a cultura portuguesa também criasse raízes aqui no nosso país, né? Aqui em São João do Sul, por exemplo, temos muitos descendentes de açorianos. Lá da ilha, somos descendentes, as pessoas que são, né, da ilha de Açores, que é de Portugal. Então, no nosso município, temos um pouquinho da cultura dos portugueses também. Conforme o tempo foi passando, não só Portugal, mas outros imigrantes foram vindos para cá, né? Foram vindo para cá, para eu estar toda enrolada hoje. A gente recebeu imigrantes. Outro dia a gente ainda viu na aula de língua portuguesa, né? O Japão, ali naquela época da colheita do café, ali em São Paulo, vieram muitos japoneses. Teve a época da guerra, né, dos conflitos sociais, lá na Itália, vieram muitos italianos para cá. Outras crises que aconteceram na Alemanha, vieram também alemães para cá. Então, todos esses povos que foram vindo, né, saindo de seus países, ou em busca de uma vida melhor, ou fugindo de uma crise ou de uma guerra, chegando no nosso país, eles fazem parte da nossa cultura. Eles trazem a cultura do país deles, né? Porque eles não conseguem deixar os costumes, as tradições deles lá. Isso vem com a pessoa. Então a cultura deles acaba enriquecendo a cultura do nosso país, contribuindo, né? É na diferença que a gente vê o quão rico cada cultura tem, né? Tão diferente que é. Depois a gente sabe também que teve aquela época em que vieram os africanos, né? Foi de uma forma triste, porque eles vieram para trabalhar como escravos no nosso país, né? Lá nas lavouras de café, viveram um bom tempo sob essa condição, né? Escravos, mas graças a Deus um dia eles deixaram de ser escravos, depois de várias leis assinadas, foram considerados livres, não de uma forma totalmente como queriam, né? Porque quando deixavam de ser propriedade de alguém, eles ficavam sem casa, sem alimento, com um mísero salário e tinham que viver dessa forma, né? Na verdade, a maioria às vezes preferia continuar sendo escravo para ter onde morar, né? Para ter onde trabalhar e para ter o que comer. Mas o negro, né? A gente sabe que a cultura dele também é riquíssima, né? E ele contribuiu muito para a cultura do nosso país. A gente tem vários elementos na nossa cultura, nas nossas tradições, que são de origem africana, né? A capoeira, por exemplo, que vocês gostam tanto, é de origem africana, certo? Temos religião também, né? Candomblé, que muitas pessoas, aqui no nosso município nem tanto, mas várias pessoas praticam, também é de origem africana, certo? O que a gente pode perceber então? Que com todas essas pessoas vindo de lugares diferentes, quando chegaram aqui, nossa, mas como que a gente vai viver num lugar diferente? Que difícil, será que vai dar certo? Deu muito certo, né? Foi com essas diferenças, com o respeito que a gente tem que ter pela outra pessoa, né? Questão de tolerância, nós precisamos tolerar, mesmo que a gente não goste, né? A gente precisa aceitar. Então, que bom, né? Que bom que o nosso povo brasileiro é formado de diferentes miscigenações. São essas diferenças que fazem do nosso país um país tão rico. Rico de costume, rico de tradições, rico de ideias, rico de linguagem, né? A gente vê dialetos diferentes em diferentes locais. Que bom que somos um país formado, então, por diferenças. Leiam com atenção os textos, façam as atividades e bom trabalho!